Olá! Sejam bem-vindos à Rede Pedagógica, a maior rede de educadores! Começa agora a segunda parte do curso do professor Lindo de Macedo. Ah, não é lindo não? É lindo sim! Ah, não é professor Lindo de Macedo, é o professor Lino de Macedo. É a segunda parte do mini curso do professor Lino. E hoje, especialmente, o professor Lino vai falar bastante a respeito de Piaget. É assim que fala? É Piaget. Adorei esse nome. É Piaget. Aproveita que essa live tá só começando. Clica no aviãozinho que eu tô mostrando com o meu nariz e manda essa live para todos os seus contatos. Aproveita também que eu estou linda na tela. Faz um print e coloca nos stories do seu Instagram. Viu? Marca Rede Pedagógica. Eu vou curtir todos os stories de vocês. Agora eu vou chamar a minha mãe. Mãe! Ela já vem. Vem, mãe. Sua vez. Tchau, gente. Tchau. Olá, pessoal. Boa noite. Vocês estavam aí com a Kikinha, né? Ela queria participar dessa live de hoje. Falei, Kikinha, eu vou deixar você fazer só a introdução, tá? Só a introdução, porque a gente não pode perder tempo. Essa é a live a segunda live, né, do mini curso, para que a gente possa iniciar. Ah, que bom que vocês gostaram da Kikinha, né? Para quem não conhece, ela eu chamo de minha filhotinha, mas ela é minha personagem aqui na Rede Pedagógica. Só que eu preciso arrumar aqui, porque agora eu não uso aparelho, e na época que a gente fez a Kikinha, eu tava de aparelho. Então ela continua de aparelho, Lino. E agora meu pai tá mais Maravilha. também, né? Vou ter que arrumar outra boneca. E eu tenho uma grande amiga que se chama Kika. Ela é Kikinha, essa garota aí. Jura? É Kikinha, mas o nome dela é Kika mesmo? Não, é Valquíria. Valquíria. E o apelido é Kika. É porque eu tenho uma amiga que me apelidou de Kikinha. Olha. Por causa do nome Érica. O nome Érica me causa alguma frustração nesse sentido, Lino. Eu nunca tive apelido. E quando eu era criança, eu queria ter um apelido. Criança tem cada coisa, né? É. Eu também. Você sabe que eu não tive apelido, mas eu tive o meu irmão mais velho. Quando eu era bem novinho, ele me chamava de Linoca. Linoca e às vezes Noca. Nossa. Então, assim, o apelido que eu tive foi esse, Linoca. Ah, que legal! É simpático, né? É, Linoca. Simpático, assim. E o único que eu tive em uma pequena parte, assim, da minha pré-adolescência foi esse, Kikinha, Kika, que era como essa minha amiga do colégio me chamava, mas realmente nunca deu certo. Meu nome é muito curtinho, o seu também, né? Então, geralmente, quando o nome é muito pequeno, não dá pra gente ter apelido. Tanta gente sofrendo por apelido por aí e a gente querendo o nosso, né, Lina? Pois é. Ah, mas tudo bem. Tanto assim que eu gosto de chamar as pessoas pelo nome, não apelido. Normalmente eu acostumei a chamar as pessoas pelo nome. Raramente eu uso apelido. Eu uso o apelido da pessoa. Eu também. Eu acho engraçado que algumas pessoas no trabalho, hoje isso já é muito comum, né? Elas se tratam por apelidos, por diminutivos. Eu sou sempre muito séria nesse aspecto, acabo tratando as pessoas pelo nome mesmo, de fato. É assim. Enfim, são costumes, né? Sim, são costumes. São O pessoal está cumprimentando. Para ficar no nosso tema, né? São formas de socialização, né?
de É interação, de verdade. comunicação, de Formas. relação. Até tem essa história, né? A mãe, quando está brava, chama a filha o filho pelo nome, o nome de Completo, batismo. nome É, composto. exatamente. Quando ela está mansa, ela chama pelo apelido ou por um nome carinhoso, né? Ah, verdade. O É uma pessoal senha, fica. né? Ah, Em alguns casos é uma senha. Olha, agora eu estou brava com você, vai vir bronca. verdade. O pessoal está comentando aqui, a Amparo disse, também não gosto de apelido. E a Thaís diz que fica com vergonha quando chamam de algum apelido combinando com o nome dela. Teve outra pessoa que disse que também não gosta, é a Flávia, Flavinha. É, Engraçado, né? é. É bom a É, gente o perguntar. nome como prática de socialização, o nome ele é muito forte na nossa identidade, né? É a história, quem sou eu, né? Eu sou o Lino, você é a Érica, né? A forma mais, digamos, mais forte da gente expressar a identidade da gente é pelo nome, né? Sim, é pelo nome. E, gente, tá tudo certo não gostar de apelido. O É. importante é a gente também esclarecer para as pessoas como que a gente gosta de ser chamado, né, Lina? Exatamente, exatamente, porque é interessante isso, né? Tem a ver tudo com o nosso tema, né? Porque quem escolhe o nome dos filhos, geralmente, são os pais, porque a criança pequena não escolhe o seu nome. Uhum. E os pais nem sempre fazem a melhor escolha do ponto de vista do gosto da pessoa. É verdade. Tem gente que faz nomes assim mais diferentes Isso. e aí a pessoa não se habitua, né? Não se habitua, não gosta. E eu não sei se é possível mudar de nome, mas deve ser complexo mudar de nome. Mas, enfim, eu acho que a sua solução é melhor, quer dizer, a pessoa dizer como ela gosta de ser chamada. Sim. Inclusive, tem gente que gosta de ser chamado por outros nomes. Eu já vi, é muito Exatamente, comum. A pessoa tem um E, nome e, e e ela eu não tem acho, necessariamente um apelido, ela acaba sendo chamada por outro. Você já viu isso? já, e eu acho perfeito isso, acho legítimo a pessoa dizer, olha, eu quero ser chamada, eu quero ser identificada por esse nome. Tranquilo. E E qual que a é o gente problema, nem. né? Gente, a gente não tá nem falando aqui de pessoas que mudam de gênero, não, tá? A gente tá Não, falando de todo não. mundo. E no caso da mudança de gênero, mais ainda, né? Quer dizer, Claro. a pessoa tem o direito de dizer eu quero ser chamado ou chamada por tal nome. E é um direito da pessoa, né? É legítimo isso. Verdade. A gente pode até trabalhar isso na sala de aula, gente, com as Claro, crianças, quando a gente tem que trabalhar a claro. apresentação, o nome. Como que você gosta de ser chamado? Porque às vezes a criança é chamada em casa de uma forma carinhosa. E quando chega na escola, ela é chamada pelo nome, ela até estranha, ela não se reconhece, É né, Lino? verdade. É verdade. É um tema, porque, como eu disse, né, está muito associado à nossa identidade. Ele tem um aspecto social, porque ele tem a ver com interação, comunicação, identificação, afetivo, né? E cognitivo. Você é conhecido por esse nome, né? Verdade. É Verdade. conhecido por Inclusive, já esse teve nome. uma colega que comentou aqui, ó. A Lenice, ela tem razão. Antigamente era muito difícil trocar de nome, sabe, Lino? Mas hoje a burocracia é menor. Eu tenho É, visto muito conteúdo na internet sobre isso. Nomes que causam constrangimento, mas mesmo que claro. não cause constrangimento, que seja um nome comum, mas que você não se identifica, não gosta, ou porque você acha que não tem um significado legal. Tem gente que é mais supersticioso, né? Você pode entrar, sim, você procura um advogado, que existe uma certa burocracia, é claro, mas você pode estar alterando. Lino, e sobre os pronomes de tratamento? Como é que você pensa isso? Assim, por exemplo, chamar de senhor, de senhora, de você. Para você é tranquilo? Então, mais ou menos, interessante. É curioso isso. Por exemplo, não me incomodo que me chamem de você, de senhor. Para mim, para mim, a escolha é da pessoa.
Mas eu, por exemplo, eu uso muito táxi. Muito... Apesar de eu ter carro, aqui em São Paulo é mais fácil a gente, às vezes, usar táxi ou Uber, né, um aplicativo. E eu costumo chamar a pessoa por senhor. Por ser uma pessoa desconhecida, e às vezes é um jovem, é uma mas eu acho que é coisa de velho também. Velho gosta de chamar os outros de senhor. Agora, eu, por exemplo, não me incomodo. Agora, de fato, eu acho assim que faz parte da sensibilidade social da gente perceber se a pessoa incomoda com a forma de tratamento. Né? Então, senhor, senhora, doutor, doutora, professor, professora. Né? Tem gente que faz questão de ter um... Porque a forma de tratamento também é identitária, né? Ela tem uma função identitária. Sim. Tem gente que gosta de ser chamado pela... Né? Doutor, por exemplo, na nossa cultura, está muito associado ou a advogado ou a médico. Né? De um modo geral, a gente chama o advogado de doutor ou o médico ou a médica de doutora. Né? Na academia, por exemplo, na universidade, geralmente se chama de professor, muitas vezes, ou então o nome da pessoa mesmo. Né? Na educação é muito interessante porque tem uma discussão muito grande, né? Da professora ser chamada de tia ou não. Tem gente que detesta e tem gente que não se importa, não é verdade? Tia. No meu tempo era dona. A gente chamava Dona Érica, por exemplo. Então, ai, hoje... Lino, acho que eu não gostei muito, não. Pois não. Eu falei no meu tempo, não no seu tempo. No seu tempo, acho que é o tempo da tia, né? Chamava mais de tia. É verdade. Mas é uma discussão interessante, porque, de fato, o problema da tia é que, às vezes, pode ser confusional para a criança. Né? Porque tia é a filha, é a irmã da mãe ou a irmã do pai. Né? Então, enfim, tem discussões, tem textos sobre essa história de por que não chamar. Agora, eu pessoalmente, eu acho que vai muito da relação. Né? Tem professor, se a professora aceita ser chamada de tia, porque pode ser uma coisa carinhosa, eu acho que vai muito... Agora, isso que você comentou, né? O que eu acho que vale a pena é a pessoa dizer se ela se sente bem ou não quando é nomeada desta ou daquela forma. Né? Excelente. Porque inclusive, é jogar limpo, né? Eu acho que faz parte, né? As formas de tratamento, a nomeação, etc., fazem parte dos processos de comunicação, de interação. Né? Então, eu acho que é uma questão de conversar, de acertar. Fica aí como sugestão, gente, uma dinâmica para o primeiro dia de aula, aí, quando vierem outras aulas, perguntar para a criança como ela gosta de ser chamada e você, professor, dizer também, olha, eu gosto que me chame de prof, ou de professora, ou de senhora, né? Eu acho que combinado não sai caro, né, Lino? E é afetivo isso, viu? Porque é uma forma de intimidade, né? Porque a nomeação e o tratamento, eles explicitam formas de intimidade. Excelente. Né? E a intimidade é a base da relação. Né? Você tem... a pessoa se sente incluída, se sente reconhecida, se sente... Né? Conectada com o outro. Isso é bonito, né? Isso é muito bonito. Excelente. Lino, eu vou deixar você aqui agora com o doutor Edivaldo. Pronto. Ou para os íntimos, o Ed, da Rede Pedagógica. Oi, Edivaldo. Tchau, beijo, Érica. E aí, Edivaldo, tudo bem? Como é que você gosta de ser chamado, Edivaldo? Ele tá me chamando de baixinho aqui, Lino. Olha o bullying, olha o bullying. Ô, Edivaldo, eu sou muito baixinho, você sabe, né? Eu já tive...
Em algum tempo, eu achei que eu tivesse 1,64 m. Atualmente, eu acho que eu estou com 1,60 m, 1,62 m, com muito favor. E, às vezes, me chamavam de baixinho. E eu confesso para você que eu não gostava, não, viu? Apesar de eu saber que eu sou baixinho, Isso mesmo, eu... isso mesmo. Chama atenção, puxa a orelha dele. E como é que você gosta de ser chamado, Edivaldo? Pode me chamar de Ed, de Edivaldo, fique à vontade, viu, professor Lino? Tá bom. Professor, eu trouxe um livro aqui para te mostrar. Nós tivemos aqui, você até participou dessa honra da live com o professor Nils Nielsen. Aí, a propósito, eu trouxe esse livro aqui, que tem muito a ver também com socialização. The Age of Innocence. Olha. Que é um livro interessante, que fala sobre a nata, né, da sociedade de Nova York no começo do século XIX. Olha. Então tinha essa coisa, olha, para pertencer à sociedade, porque não era todo mundo, não é, professor Lino? Pertencia à sociedade. Só algumas pessoas pertenciam à sociedade, não é mesmo? Não, é exatamente. A sociedade, a localização social, muitas pessoas eram párias e eram tratadas como párias mesmo, de não pertencer. E sociedade é a nata, né? É o privilegiado, pessoas que tinham... você sabe, no século XIX, ainda a sociedade era muito marcada pelo nascimento ou pela riqueza ou pela posse, né? Então, pessoas simples, operárias, pobres, na verdade, tinham um lugar na sociedade, mas muito desconsiderado, né? A pessoa que pertencia à sociedade tinha um prestígio, uma identidade que só era reconhecida a partir de certo nível, né? Hoje, ainda nós temos, infelizmente, resquícios dessas coisas, né? Você sabe, muitas vezes, a roupa, né? O tom de voz, o jeito da pessoa falar, a postura dela, são marcadores sociais favoráveis ou desfavoráveis. A cor da pele. Você sabe que, falando de altura, eu li um livro que eu achei muito interessante e pesquisas indicam que, em condições iguais, no mundo empresarial, pessoas mais altas são preferidas a pessoas mais baixas. Da mesma forma que homens são preferidos a mulheres, homens brancos a mulheres brancas ou não brancas, ou seja... há uma discriminação social ainda relacionada a esses elementos que nós sabemos hoje, pelo menos intelectualmente, que eles não definem a competência necessária. Não é porque você é mais alto que você é competente nisso ou naquilo, né? Sobretudo em certos domínios. É claro, por exemplo, no esporte, uma pessoa alta tem mais chance de, por exemplo, ser um bom jogador de basquete do que um baixo. Mas, enfim, são exceções, né, de um modo geral. Por exemplo, no nosso caso, o magistério, homem, mulher, negro, branco, baixo, alto, você pode ser um bom professor, uma boa professora, independentemente desses marcadores, né, físicos ou sociais, ou de raça, ou de gênero. Eu não vejo motivo para né, ter discriminação. Mas você sabe como nós ainda somos muito preconceituosos, a verdade é essa, né? A gente é muito ainda marcado por preconceitos, por dificuldades de reconhecer o outro naquilo que ele é, né? Sobretudo se é diferente da gente, né? Nós temos essa dificuldade. É um trabalho, né, Edivaldo? É um trabalho. É verdade. Você tem uma estatura muito boa, né?
E com essa estatura que diziam que você tinha uma baixa estatura, com essa estatura você conseguiu chegar a mais alto nível da academia brasileira, livre docente, né? Eu acho que é isso aí que importa, é isso que expressa as suas qualidades, os seus atributos, né? E também o seu esforço, né, professor? Sim, sim. Na verdade, eu nunca me senti excluído por esse motivo, mas né? Muitos jovens, por exemplo, na escola, muitas meninas, porque por terem baixa estatura para a idade delas, sofrem às vezes bullying, né? Sofrem gozação e elas sofrem, e essas pessoas sofrem com isso. Os meninos, as meninas que não têm a idade, a altura, o peso correspondente àquela idade que elas têm, né? É complicado isso. São questões... Isso tem a ver com socialização, né? Com vida social, com a pertinência social, a circulação social, o reconhecimento social, né? É verdade. Eu brinquei com ela que ela era baixinha, mas na verdade ela tem 1,70 m. Nossa! Ela quem me dera! Quem me dera! Professor, é interessante, eu mostrei esse livro aqui também, eu queria lhe perguntar, que você comentasse também uma questão, que é o seguinte, né? Nós falamos de distinções, discriminação, e tem um autor chamado Pierre Bourdieu, que foi muito famoso nos anos 80, já falecido, que ele mostrava que a distinção, que a vontade, que o interesse, que a pretensão de se distinguir dentro da sociedade era uma constante na humanidade. Não é? Frequentar certos clubes, morar em certos bairros, não é mesmo? Carregar certos sobrenomes, estudar em certas universidades. Então, ele mostrou que, no geral, em todas as formações sociais, sempre havia esta vontade de se distinguir. Como é que o educador pode atuar nessa questão, professor? Então, é um ótimo tema esse, Edivaldo, porque você sabe, né? Antigamente, não muito tempo atrás, e ainda hoje em certas culturas, o seu destino social é definido, né, pelo seu nascimento, seu lugar de nascimento. O seu bisavô era sapateiro, o seu pai é sapateiro, você vai ser sapateiro, o seu filho será sapateiro, e assim sucessivamente. O seu pai foi um rei, você vai ser um rei, ou um príncipe, o seu filho será um rei, ou seja, a vida, o lugar social da pessoa, a distinção social, as possibilidades de localização social eram determinadas pelo nascimento. Com o iluminismo, né, com o capitalismo, etc., com a industrialização, com a modernidade, na verdade, né, modernidade tardia, que é a nossa modernidade atual, as possibilidades de lugar social estão abertas. É claro que, por exemplo, infelizmente, as pessoas negras e pobres, etc., lutam mais, infelizmente, têm mais barreiras mais difíceis para serem superadas. Mas mesmo elas, né, eu conheço muitas pessoas, por exemplo, que têm altas qualificações, etc. É claro que ainda, infelizmente, nós temos barreiras que são mais difíceis, né? Em função do gênero, da raça, etc., da condição social. Mas, de fato, né, hoje, essas possibilidades de você ascender socialmente estão abertas e, cada vez mais, existe um reconhecimento do direito das pessoas, né, serem o melhor que elas puderem ser, sobretudo dentro de certos limites. É claro que há pessoas que buscam
distinção social de formas ilícitas, né? Eu posso ter um carro muito luxuoso, morar num lugar distinguido da minha cidade, etc., etc., e ser um ladrão, uma pessoa que faz práticas ilícitas, que rouba, que faz coisas que não são boas para a sociedade e para todo mundo. Mas, de um modo geral, essa é uma diferença, né? E é muito bom isso. Eu acho que essa abertura, né, para as possibilidades de você, qualquer um de nós, infelizmente, uns com mais dificuldades em condições iguais do que outros, infelizmente, ainda nós temos essas barreiras, mas eu acho bom, acho digno, acho meritório que as pessoas possam ser o melhor que elas podem ser, não importa o seu gênero sexual, a cor da sua pele, o seu sexo, a sua altura, né? O ter cabelo ou não ter cabelo, etc. Ser desse ou daquele país, ou ter esta ou aquela origem, né? Eu acho isso maravilhoso, eu acho isso aberto, porque, de fato, aí você separa, né? Você separa, a pessoa oferece o melhor que ela pode oferecer e ela tem direito a esse acesso, vamos dizer assim, em função da sua dedicação, da sua disciplina, das suas condições, né? E eu conheço pessoas, por exemplo, com muitas limitações físicas que têm, nossa, que têm melhores recursos do que qualquer um de nós. Maravilha, né? É verdade, né? Nós temos na história aí da ciência, por exemplo, né? Nossa, maravilha. O John Nash, né? O John Nash tinha esquizofrenia. Tem até um filme, gente, Uma Mente Brilhante. Ele tinha esquizofrenia e foi um matemático super importante. Exatamente. Com teorias, né, que mudaram a direção da matemática, que ajudam também na economia, né? Então, realmente a gente não pode colocar tarja nas pessoas. Professor Nilson, eu queria, emendando com o assunto anterior, lhe perguntar como é que o Jean Piaget, né, que é uma das suas especialidades, como é que ele nos ajuda a lidar com uma sociedade que tende a distinções. Eu acho que você poderia, talvez, no início, explicar um pouco o que é socialização na chave de Piaget e depois nos dizer, por favor... Maravilha, é uma ótima questão e eu até te agradeço por ela, Edivaldo. Eu tinha vontade mesmo de, no contexto dessa semana, poder falar sobre 2 processos de socialização valorizados por Piaget. E é interessante porque um dos processos, ainda que muito praticados, e praticado às vezes de uma forma inadequada, eu diria, exagerada, e outro processo que é muito valorizado, mas nem sempre praticado, porque ele tem uma complexidade que nem todos nós temos condições de considerá-la. Né? Ao que eu me refiro? Né? O Piaget dizia que o processo de socialização são 2. Os processos de socialização são 2. O que ele chamava de socialização por coação ou coerção, apoiada no respeito unilateral, na assimetria do superior sobre o inferior, no caso do adulto sobre a criança, e o outro processo de socialização que ele chamava de relação de cooperação, de colaboração, pautada no respeito mútuo e no que ele chamava de self-government, que quer dizer autonomia, autogestão, autocuidado. Então, o que é isso, né, Edivaldo? A coação, vamos pensar, por exemplo, na criança pequena, né, numa criança com menos de 6 anos. Ela não tem ainda recursos cognitivos, afetivos, às vezes físicos, de entender
a importância, a sabedoria, apesar do chato, de fazer certas coisas. Por exemplo, a brincadeira está gostosa, mas o relógio está informando que está na hora de tomar banho, escovar os dentes. Bom, antes disso, tomar banho, trocar de roupa, comer, escovar os dentes e ir para a escola. A brincadeira. Então, a criança ela está muito determinada por esse aqui e agora. Está gostoso brincar, eu estou me divertindo, tá legal, e ela resiste. Então, coerção é essa ordem que pode ser, muitas vezes, exagerada, pode, às vezes, tem pessoas até que bate, que pune, que ofende, que xinga, mas há modos e modos de você dizer para a criança e impor, no bom sentido, para a criança esse limite. Olha, está na hora de parar de brincar, trocar de roupa, tomar banho, etc. Então, remédio. Né? O remédio é amargo. Ninguém gosta de tomar injeção. Uma criança pequena está doente, está com dor, mas ela resiste a tomar injeção. Ela tem medo, não gosta. Então, a pergunta que é difícil para nós é como é que você convence, como é que você coage, como é que você... A criança precisa tomar injeção, ela precisa de... Está na hora de dormir. Ela está brincando, está excitada, fazendo determinada coisa, mas está na hora de dormir. Então, coação é esta ordem, porque o Piaget fala que o respeito, no caso do respeito unilateral, ele tem duas condições, o amor e o medo. Né? A criança respeita a mãe porque ela ama a mãe, ela se sente protegida, se sente cuidada, se sente bem. Ama a professora porque se sente bem, se sente cuidada, se sente protegida na escola, etc. Ao mesmo tempo, ela tem medo. Tem medo porque, é outra história, no limite, a posição do adulto por isso que é interessante pôr na roda, explicar o tom de voz, a postura, né? Porque, às vezes, o que dá medo na criança não é a tarefa, não é ir tomar banho, é o jeito como a pessoa fala, a ameaça que ela fala. E, muitas vezes, nós adultos, perdemos o limite. A gente extrapola, a gente faz coisas que depois até se arrepende, faz coisas que são exageradas e que geram medo na criança, porque geram ameaça. A criança é mais fraca que o adulto. Então, agora, por outro lado, né, o mesmo vale para nós adultos. Por exemplo, no contexto da pandemia, Edivaldo, nós fomos coagidos. Muitas pessoas não acreditavam no uso da máscara. Muitas pessoas não acreditavam na estratégia, no valor positivo da estratégia de tirar a criança da escola. Eles queriam que a criança ficasse na escola, etc. Muita gente... Mas houve uma regra, uma imposição, com explicação, obviamente, com argumentos, com decisões tomadas por especialistas, pesquisadores, médicos, né? Mas o fato é que muitas pessoas não concordavam, não aceitavam, não entendiam, não compreendiam e foram obrigadas a utilizar para o bem público e o bem pessoal. Né? O não fumar, por exemplo. Né? É proibido fumar em certos locais, mas a pessoa pode fumar se ela quiser. Agora, as políticas públicas dizem, olha, fumar faz mal para a saúde, fumar favorece aparecimento de certas doenças, tem tais e tais consequências. Agora, no limite, você pode decidir se prejudicar. E a pessoa decide. Mas
Então, o caso do fumar, por exemplo, é uma decisão pessoal, continua sendo uma decisão pessoal, mas em certos locais é proibido. Aqui não. Se você é um fumante, você pode fumar lá fora, num espaço aberto, mas aqui não. Então, a relação de coação, ela pode parecer forte, impositiva, ditatorial, mas, no limite, ela é boa para as crianças e muitas vezes é boa para nós, né? Você não pode trafegar além de 110 quilômetros por hora, senão você vai ser multado. Você não pode dirigir bêbado. Enfim, então, você é coagido a respeitar certas regras, independentemente de você concordar ou não. É claro que se explica, se mostra estatísticas dizendo que há uma relação entre ver o celular e ter acidente, mas, no limite, é uma coação, é uma imposição, né? E isso é um organizador social. Porque a mãe, voltando para a criança pequena, o pai, a mãe, ela é responsável por entregar a criança na escola em certo horário, sob certas condições. Então, ela tem que gerir essa tensão, essa resistência que a criança muitas vezes oferece, né? Então, é por isso que a relação de coação, de coerção, de assimetria, de respeito unilateral, né, a lei determina. A mãe deu uma ordem. É claro que você pode fazer isso de 1000 jeitos, e se você faz isso de uma forma respeitosa, amorosa, explicativa, melhor para todos. Há pessoas que só sabem fazer isso de uma forma bruta, né? Que prejudica as relações sociais, a relação dela com a pessoa, causa medo, etc. A outra relação, muito importante e, em princípio, de ordem superior, é a relação de respeito mútuo, de cooperação, né? A relação de cooperação ela é de ordem superior porque ela supõe convencimento pela argumentação. Essa argumentação pode ser científica, pode ser política, pode ser jurídica, pode ser, né, você é um advogado, você sabe melhor do que eu, né, que o sistema jurídico ele cria regras, ele tem um ordenamento jurídico, né, que organiza a vida social, que dá limite para as relações entre as pessoas, né, que protege, veja, mesmo um assassino, mesmo uma pessoa que cometeu um crime, ele tem direito, né, a um advogado, ele tem direito, né? Então, são regras que protegem mesmo em circunstâncias difíceis. Então, mas essas regras são construções sociais sofisticadas, que demandam muita discussão, às vezes aprovação no Congresso, no sistema judicial, enfim, você poderia nos explicar isso muito bem, não é? Então, é um convencimento, é uma argumentação, né? Em princípio, está mais próximo da verdade ou daquilo que a gente acha de verdade, ou de respeito mútuo, do que é melhor para a natureza, para as pessoas, para nós mesmos, né? Agora, a relação de cooperação, de respeito mútuo, supõe uma condição física, uma condição espiritual, uma condição cognitiva, uma condição social, uma condição emocional que nem todos nós temos em muitos momentos da nossa vida, né? Por que a gente precisa de um advogado para nos representar?
porque nós somos maus representantes em causa própria. É muito difícil a gente ser, né? Então, esse equilíbrio, você tem um advogado de defesa, um advogado de acusação, você tem um juiz, você tem um defensor público. Então, você tem um sistema de equilíbrio em que as diferentes partes são respeitadas. Você sabe dessas coisas muito melhor do que eu sei disso, Edivaldo. Mas, agora, como é que você consegue esse equilíbrio, né? Então, o Piaget dá muito valor para isso que ele chama, porque para o Piaget, né, o maravilhoso é quando a pessoa, por competência cognitiva, competência afetiva, social, física, etc., pode compreender e, por compreender, respeitar, não por medo, mas por amor à verdade, por amor ao que é melhor para o ser humano, para a natureza e para si mesmo, por amor ao próprio corpo, né, por uma entrega, né, àquilo que se chama de boa vida, uma vida com sentido, uma vida que respeita o outro, que busca o saudável, nos limites das nossas possibilidades, né? Então, a ideia, né, Edivaldo, é que a família, a escola, possa ir pouco a pouco, né, fazendo que aquilo que pode... o processo de socialização que puder ser realizado, praticado, com base no respeito mútuo, né, na solidariedade, né, no autogoverno, no self-government, ou seja, na autonomia, né, no respeito, no autocuidado, né, melhor. É claro que esses dois sistemas convivem, porque muitas vezes nós somos traídos pelo nosso egoísmo, pela nossa vontade de proteger ao arrepio da lei ou da ordem ou da ciência, né? Às vezes a gente se perde, né? E que bom que a gente tenha esses sistemas de regulação mesmo social, que nos lembra, né? Que nos convida, de preferência, sobretudo, quando tem o convencimento, a argumentação, o respeito mútuo, a amizade, não é? O companheirismo, não é? A compreensão, o perdão, né? a tolerância como, né? Indicadores. Aí a gente volta para a sua questão, né? Porque, de fato, né? Aí dá para você distinguir pessoas que pautam, sobretudo adultos, né? Eu estou pensando mais nos adultos, pessoas que se distinguem por uma ética do respeito mútuo, né? Daquilo que o sistema jurídico, o sistema político, o sistema social, o sistema de saúde, os sistemas que organizam a vida social naquele momento histórico da sociedade, julgam que é melhor para todos, né? E que respeitam, etc., sem tapiações, sem... E há outras pessoas que, obviamente, preferem, enfim, formas que nem sempre são benéficas, seja para si mesmas e seja para a sociedade, ou para a natureza, ou para as coisas do mundo. Enfim, por isso que esses dois sistemas, eles convivem, eles são necessários, porque nós humanos nem sempre sabemos oferecer para nós o melhor para nós mesmos. Parece paradoxal, mas é verdade isso. Às vezes a gente faz escolhas que não são boas para nós. E sobretudo, para a sociedade, né? Para a natureza, para as coisas do mundo, né? Pode parecer assim, como é que eu vou dizer?
Isso que é muito teórico, isso que eu estou falando, Edivaldo, mas, na verdade, isso tem implicações práticas da maior grandeza, você concorda comigo, né? Da maior escala, porque elas pautam condutas no cotidiano da casa, das relações com a nossa família, com as pessoas da rua, da cidade, o mundo do trabalho, o cuidado enfim, a nossa vida, né? No ciclo da vida, porque, veja você, é complicado você pensar o ser humano nas diferentes... É complexo nas diferentes fases da vida, né? Por exemplo, muitas vezes nós, os velhos, perdemos a autonomia, perdemos o discernimento. E como é que você, o filho, né, ou o adulto, o médico, enfim, os adultos responsáveis pela vida social, porque é limite, quando é que... Eu estou brincando, Edvaldo. Qual vai ser o seu limite? Daqui a pouco você não vai poder me chamar mais para fazer palestra, porque eu passei da idade, sei lá. Então, você tem que ter um discernimento para saber que até agora sim, daqui para frente não. Ou eu agora tenho que dar certos suportes, ajudar. É sofisticado isso. Porque, às vezes, a pessoa recusa, ela não aceita, ela se sente ofendida, né? Ela não tem discernimento, ela para dizer, olha, nesse ponto eu preciso de ajuda. Eu não estou conseguindo mais ter o controle que eu tinha. Isso vale para as crianças, para os doentes, para todos nós, em algum nível. Por isso que isso tem a ver com sabedoria, né? O processo de socialização tem a ver com essa ideia de sabedoria, discernimento, né? Distinção, como você... Distinção nesse sentido de poder distinguir mesmo, analisar, tomar decisão, problematizar e, no limite, correr riscos, né? É verdade. Gente, esse aqui é o mini curso Brincadeiras, Jogos e Socialização com o professor Lino de Macedo. Nós estamos adorando aqui, professor. Passamos aqui um pouco aqui do horário que eu te falei, mas qualquer coisa pode me cortar, fique tranquilo, viu? Tá bom. Fique bem tranquilo. Gente, olha só, interessantíssimo isso que disse o professor, 2 sistemas de socialização, um baseado na coerção. Até te pergunto, professor, no direito, a coerção e a coação são bem diferentes. A coerção seria legítima, a coação seria já força, tipo a polícia reprimindo ali um movimento de tentativa de invasão do Congresso, por exemplo, né? E o outro, perfeito. No direito... Não, veja, então, olha, aí foi imprecisão minha. No Piaget, ele diz coerção. Não, às vezes ele fala coação, mas no maior das vezes é coerção. Coerção. Porque a coerção já tem um elemento também de diálogo, né? De construção de regras, né? Que depois são impostas, né? E a questão, outro sistema, o sistema da cooperação. E é interessante, pessoal, quem aqui é da área das relações internacionais sabe que tem 2 grandes doutrinas nas relações internacionais. A Realpolitik, o realismo, né? São aquelas ordens que se baseiam mais no uso da força. E tem já, né, o comunitarismo, o cooperativismo, que são aquelas ordens construídas com base no diálogo e na construção, né, de consensos. As 2 coisas. Obviamente que é o equilíbrio, como você disse. Essa sabedoria, professor, de fazer esse equilíbrio, né? Perfeito. Hoje nós vemos a democracia sendo solapada. Ela pressupõe o quê, professor? Regras construídas de forma relativamente autônoma, ou seja, a pessoa participa da construção das regras de organização da ordem pública. Perfeito. A pessoa participa. Mas construída a regra, por exemplo, houve uma eleição, por exemplo, né? Sim. A eleição foi realizada, agora eu tenho que aceitar o resultado da eleição. Então, assim, ela é coercitiva porque, nesse sentido, nós combinamos, não é? Claro. Depois do que foi combinado, nós temos que, então, executar o que foi combinado. Basicamente isso. Então, a democracia seria: eu tenho direito, poder, prerrogativa de participar da construção da ordem. Mas depois a coação Desculpa, Edvaldo. A coação seria que
Eu vou te fazer uma pergunta bem prática. Uma criança de 3 anos precisa tomar injeção e não quer tomar injeção, porque dói, porque ela não gosta. Uhum. Seria coerção ou coação da injeção na marra, vamos dizer assim? Seria coação, né? Coação. A coação já é o seguinte, a coerção, você decide obedecer uma regra com receio de uma punição. Já a coação, a sua própria força já não importa mais, porque a regra vai ser imposta a você. É tipo levando a pessoa para a prisão, né? Gostando ou não, você vai tomar injeção. Gostando ou não, você vai. Exatamente. Mas isso é interessante, professor, porque quando nós estamos no espaço da escola, né? A lógica seria essa. Olha, nós, na medida do possível, nós vamos socializar, construir regras com base no diálogo. Mas se o diálogo não for suficiente, aí eu vou entrar então com a coerção. Eu sou o professor, eu sou a autoridade em sala de aula, eu vou Então, nesse sentido, a coação seria a última do último recurso, não é isso? Exatamente. Visando... Porque, de fato, o exemplo da injeção eu acho bom, porque, de fato, a pessoa ela precisa de tomar aquele medicamento ou aquela injeção e ela não aceita, ela faz tudo, ela morde, ela esperneia, ela chora, ela se recusa. E como é que você faz para protegê-la? Porque ela está doente, ela precisa de tomar injeção, né? É verdade. Tem até um exemplo muito simples para entender a diferença, mesmo no direito, que é o seguinte, professor. Às vezes um juiz, ele comete uma coação. Ele emana uma regra, uma ordem que não está de acordo com o direito. E nesses casos, o cidadão pode reagir com um mandado de segurança. Sei. Porque essa ordem seria um ato coator. Sei. Olha. É interessante, né? Então, veja, com o seu comentário, então eu reformularia no seguinte, né? De nós, pais, mães, adultos, filhos, professores, professoras, atentarmos no processo de socialização quando nós estamos sendo coagidos ou coatores. Como é que fala? Coagidores, não? Coator, né? Coator. Nós estamos sendo coagidos por alguém ou estamos coagindo alguém. Quando nós estamos sendo coercitivos e quando nós estamos podendo ser cooperativos, né? Solidários e trabalhando em equipe, permitindo que a discussão, enfim, a escolha, né, do melhor possa vingar nas 1001 situações do dia a dia da vida, né? É verdade. Então, isso é interessante o que você disse, professor Lino, porque em sala de aula, né, o professor ele pode ser coercitivo, mas não coativo, porque a coação seria uma intervenção ilegítima, né? Excessiva, desproporcional. E se ele puder ser cooperativo, melhor ainda, né? Muito bem. Esse comentário foi o melhor de todos. O arremate, né, foi o melhor de tudo. Maravilha. É isso aí, gente. É isso aí. Estamos aqui chegando ao final com o professor Lino de Macedo. Nós adoramos. E, assim, sempre fica, professor, pelo menos para mim, eu sei também que para todo mundo que está participando, fica sempre à vontade de quero mais, sabe? Vamos continuar conversando. Maravilha. Mas eu espero que a gente tenha outras oportunidades, né? Então, eu quero me despedir de vocês e desejar para todos aí que estão conosco um feliz ano, que a gente possa oferecer e o melhor de nós para nós mesmos, para os outros, para todo mundo, e que a gente tenha aí uma vida boa ao longo desse ano, viu? E parabéns, Edivaldo aí e Érica, pelo esforço que vocês fazem aí em favor da formação e do melhor
os professores aí do Brasil. Professor, obrigado. Aqui a você, né, que é uma pessoa muito importante nesse projeto Rede Pedagógica, que sempre tem trazido cooperações, contribuições essencialíssimas, né, criando influência. Muito obrigado, professor Lino. Falou. Obrigado você. Um abraço, então. Um beijo para vocês. Um abraço, professor. Beijo. Beijo. Pessoal, esse é o Lino de Macedo, né? Livre docente da USP, um professor que é exemplar, um professor que sabe muito de Piaget, de vários teóricos, né? Sempre ele tem grandes contribuições a proporcionar, né, a compartilhar aqui conosco na Semana Rede Pedagógica. O professor Lino realmente é maravilhoso. Lembrando que quem não se inscreveu na Semana Rede Pedagógica, essa 12ª semana, ainda pode fazê-lo em www.redepedagogica.com.br. É uma formação gratuita e que garante certificado de 120 horas. Eu vi gente perguntando se havia sorteio hoje. Gente, todos os sorteios vão acontecer no encerramento do evento, no dia 22 de janeiro, por volta de 20 horas, tá? Todos os sorteios. Ó, já falei aqui, vai ter sorteio de kits Rede Pedagógica com esse livro do professor Celso Antunes, esta camisa e este CD, Trem da Alegria. Vai ter também sorteio de 3 mochilas. Olha só, essa aqui está vazia, mas as mochilas que vocês vão ganhar vão repletas de livros da editora Moderna. E olha só, vou mostrar uma outra coisa aqui muito preciosa. Nós vamos sortear também no dia 22. Daqui a pouco vai entrar este post oficial. Olha só, gente. 10 livros autografados do Ilan Breman, que vai fazer aqui no sábado, às 19 horas, um minicurso Histórias, Psicologia e Socialização. São muitos prêmios, né? Muitos prêmios para vocês, tá? E também nós temos o livro da professora Janine Ribeiro. Deixa eu ver onde é que eles estão aqui. Eu pedi a produção. Ah, já achei. Já achei aqui. Queria mostrar para vocês que é um livro bastante precioso também, da Janine Ribeiro, que fez aqui... Desculpa, Janine Rodrigues, gente. Eu estou confundindo ela com um professor da USP, né? Janine Rodrigues. E vejam, são livros autografados. Tem embaladinho assim, ó, mas está autografado. Ela teve o cuidado de autografar e embalar novamente. Ela fez aqui um minicurso de abertura sensacional, a professora Janine Rodrigues, tá? E amanhã nós temos aqui, gente, um momento muito especial na Semana Rede Pedagógica. Nós temos aqui o minicurso Musicalização e Socialização. Vai ser uma festa com a professora Débora Munhoz Barboni. Começa às 19 horas. Você não pode perder, vai ter muitas brincadeiras, vai trazer repertório, muita coisa legal para você começar o ano, tá? Com o pé direito e já animando a garotada. Eu tenho certeza que vai ser muito útil este minicurso e vai te ajudar demais em sala de aula. E mesmo para você que não é professor, vai ser muito agradável, muito edificante, muito construtivo. Então, amanhã, às 19 horas, professora Débora Munhoz Barboni. Eu vou encerrando aqui, daqui a pouco o Instagram vai me derrubar, mas eu vou ir falando os nomes de vocês, tá? Vou falar tantos nomes aqui quanto for possível. Vamos lá. Quero citar aqui Deia.ornelas, também quero citar Per Rosiane, Terezinha Cândido Martim, também Sônia.leme.77, Bianca.moraes.330. Quero citar também Francineide05, Taizar com 2 As, Andreia.fal, Paula Blanco, isso, Paula Blanco. Gente, eu vi também aqui a Edivalda, olha, Edivalda pedagoga, grande abraço para você. Eu vi isso não passando, eu vi as perguntas aqui, vi os comentários.
Quero citar também aqui janete.barbosa.3701, Daniele Secato, Francisca Batalha, PI, deve ser do Piauí,